Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia até aqui nos sustentou Ele, aquele que fez os céus, a terra, tudo que há, aquele que pela submissão do coração, Ele herdou tudo do Pai, inclusive o poder e a autoridade, como Ele nos disse hoje. Todo aquele que perseverar segundo a sua palavra alcança a vida eterna. Ouvindo as advertências do Espírito enviado pelo Deus Altíssimo em nome de Cristo, e as advertências das quais nós permanecemos no caminho. Ele diz, quando Tomé pergunta: como saberemos para onde vais? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ouvindo as suas advertências, aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e assim persevera nos caminhos. Ouvintes e praticantes do Evangelho, sede ouvintes e praticantes. Quando ele dizia ao povo em relação aos escribas, os fariseus, fazei o que eles dizem, mas não seguis como eles fazem, porque eles eram meramente ouvintes e não praticavam. Porque só se pratica através da fé. Ninguém se alcança o cumprimento da lei se não for pela fé. A lei mata, o Espírito vivifica. Pela graça sois salvos, dom gratuito, para que ninguém se glorie em vossas obras. E é necessário perseverar, segundo o amor opera em nós nas boas obras, para operar de forma correta os dons que são irrevogáveis, porque obras e fé caminham juntas. Porque dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. E em mais um dia é na perseverança, é o seguindo, é o adorando e o louvando, como um culto racional, um culto de ação de graças, aonde somos templo, morada do Espírito Santo, como unidade da fé, casa do Deus vivo. E estamos aqui para exercer o direito, para andar em justiça. Tornamos a própria justiça do Deus vivo, assim como Noé lhe foi imputado como justiça, porque ele creu, porque antes mesmo que as águas caísse, ele foi aperfeiçoado naquela construção da arca, porque as boas obras nos aperfeiçoam com um caráter aprovado, juntamente com os mais 7 que creram e também foram aperfeiçoados, porque a responsabilidade é individual. É necessário que haja o arrependimento. A Bíblia diz que ninguém pode atribuir as suas faltas a outro. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do tribunal de Cristo. Todos prestarão conta, até mesmo de uma vírgula e do ponto. A Bíblia diz que tudo que for dito nas trevas será revelado na luz. Tudo que foi dito nas recâmaras, dentro de casa, dentro dos quartos, será revelado no telhado, porque Deus é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Ele não vê exteriormente como o homem vê. Alguns, como assim Jesus dizia ali aos fariseus, que passavam um esmalte, e tinham um vaso com a aparência exterior até que enganava aos homens. Mas ele dizia: como podeis vós falar coisas boas, se o vosso interior está cheio de briga, de dissensão,
Aquele que ama uma briga ama o pecado, contendas, divisões. Assim são muitos falsos religiosos, falsos profetas, aqueles que se opõem à verdade, porque nem todos que falam Senhor, 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 herdará o reino dos céus. O ministério da iniquidade, do qual ele nos fala, que muitos são os que vão chegar naquele dia e naquela hora, que vai ser como uma armadilha para muitos, se não ficar vigilante. Filhinhos, por que dormes? E ele dirá: maldito, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Porque a condição é esta: a fé tem que ser participante do início ao fim. O primeiro amor tem que permanecer dia após dia. Porque se esfria o apostasia, o esfriamento do amor, do qual estamos vivenciando nos últimos tempos, ainda vai haver esperança para um remanescente, porque ele é riquíssimo de misericórdia. Aqueles que ainda têm o seu nome escrito no livro da vida, porque está escrito que ele disse a Moisés: eu uso da misericórdia como quero. E alguns, ainda que estiverem com o nome escrito no livro da vida, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. A alguns ele nos diz: a estes nem oreis, ainda que vós orais, não vos ouvirei. Mas haverá um remanescente que é provado pelo fogo, o bom sal. Temos que ser o bom sal, porque se o sal se tornar insípido, já não tem valor, né? Só serve para ser lançado no chão e ser pisado. Porque o sal é provado no fogo, e ele é aquele que, através do anjo do concerto, prova a qualidade das obras de cada um. Dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Para alguns é como galardão, para outros é como um castigo. Porque a vida é passageira, é como uma erva que logo arrancada murcha, é como uma neblina que se dissipa. Se alguns chegam a 70, outros, pela sua robustez, a 80, é enfado e canseira. Mas há esperança para aqueles que perseveram com a sabedoria do alto, que é válida, para salvar a vida daquele que o tem, para prolongar os dias, para que vão bens e longos nessa terra. Porque ele disse: aquele que fazer a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe. A mãe é aquela que, a noiva, que subirá e haverá o casamento. Ele nos adota como filhos do Deus vivo, o irmão. Aqueles que estavam como bastardos outrora na escravidão, na imundícia, e ele nos tira de toda a imundícia, nos purifica através da água transformada no vinho novo, que faz a expiação. O Espírito convence o homem dos seus maus caminhos. Há uma marreta que esmiuça toda a dureza do coração, retira toda a impureza, e nova criatura é, e tem que ser perseverante, tem que perseverar, tem que produzir os bons frutos, tem que adicionar as virtudes à nossa fé: a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, a fé, o amor, a caridade como fonte de alegria. E assim nós perseveramos segundo o amor opera em nós, porque o amor é benigno, o amor tudo suporta, o amor sofre, o amor tudo supera. Amando somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento, amando o próximo como a ti mesmo. Assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo
a fé do autor e consumador. É o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a sua vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco e que ouvem a sua voz. E assim nós perseveramos, segundo Emanuel, Deus é conosco, a semente de Abraão, como ele nos disse hoje, antes de Abraão, eu sou, ele é o grande eu sou, aquele que era, que é, que há de vir, aleluias, glórias a Deus, por ter nos concedido esse favor imerecido, este amor com o qual ele nos abraça através do Consolador, do advogado, do conselheiro, e nós, quando permitimos, aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Também está escrito, aquele que estiver na imundícia, suje-se mais ainda enquanto há tempo. Porque é o amor no mundo agonizante, aonde muitos, a Bíblia diz que sentiriam como cócegas em seus ouvidos quando ouvisse a verdade, porque se amoldaram somente aquilo que lhe é aprazível, somente aquilo que lhes agrada, e por isso mesmo naufragaram, foram podados por conta da incredulidade, por conta de se amoldar segundo o padrão deste mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Aquele que persevera segundo as brigas, as iras, a lei é o poder da ira, e a ira humana não se alcança a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança, está escrito. E justamente por perseverarem segundo os padrões mundanos, acaba-se atraindo a ira divina sobre as suas vidas. Está escrito, quem vos ensinou a fugir da ira divina, raça de víboras? Porque, como ele disse, eu não julgo, por esta palavra que eu vos tenho proclamado nos últimos tempos, já estáis condenados aqueles que não seguem a Cristo. Ele disse, sede meus imitadores, se vós estás em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Demonstre com o seu bom comportamento, porque aquele que está nele, ele é manso e humilde de coração, ele não se envolve segundo o mundo, ele esvazia de si mesmo, ele segue nas obras de justiça, exercendo o direito, ele não louva aos ímpios, ele permanece segundo a verdade. E assim nós devemos perseverar, dia após dia, sendo renovados pelo seu Espírito. Como está escrito, ainda que o exterior esteja abatido, cansado, o interior é renovado todos os dias. A sua graça nos basta, é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa. Como ele nos ensina a fugir de toda vanglória que é maligna. O servo inútil, aquele que larga a mão do arado, não herdará o reino dos céus, os tímidos. Mas aquele que segue segundo um coração humilde, segue segundo o seu jugo, o seu fardo, que é leve, é suave, ele, depois de haver feito tudo, ele se considera inútil. Fazendo assim, foge de toda vanglória. Gloria-se antes em nossas fraquezas, porque a sua graça nos basta, o amor incondicional. Ele nos amou primeiro, o príncipe da paz, o Emanuel, Deus é conosco, a estrela da manhã, aquele que tem uma espada afiada na sua língua. E a Bíblia diz, com o sopro de sua boca, ele vencerá aqueles que disseminam
as dissensões, as brigas, aqueles que seguem segundo o entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, do qual ele disse: vós sois aqueles que apropriaste da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda impede aqueles que estavam para entrar. Mas ele é o dono da vinha, ele é aquele que cuida das ovelhas que não têm pastor. Ele é aquele que trata com aqueles que seguem segundo um coração enganoso, segundo as heresias, desencaminhando as ovelhas, as oprimindo, as afugentando. Assim diz o Senhor. E em mais um dia, amados, é na obediência, é na vigilância, na oração, é meditando na sua palavra de dia e de noite. Na vigilância, porque muitos são os que com aparência exterior como de ovelha, mas seu interior é como um lobo feroz. Acautelai-vos destes. Segui aquele que nós sabemos de onde ele veio, como ele conviveu aqui, nos dando o exemplo do grande líder, do grande mestre, e assim todo aquele que o seguir, porque Deus concede deliberadamente a sabedoria do alto e nos atrai até o Filho, enviando o seu Espírito Santo, e nós o seguimos nas mesmas obras, nas mesmas atitudes. É certo que somos falhos, perfeito, o elo da perfeição, somente Ele, mas Ele nos justifica, porque ninguém se justifica a si mesmo. Melhor seguir como aquele publicano que, ainda nem querendo olhar ao alto dos céus, batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, que sou um pecador, sou falho. Há mais esperança para eles, porque Jesus veio buscar pecadores e não justos. Este é o que foi justificado para a sua casa. E assim nós somos justificados através do Filho amado, assim como Deus o justificou diante dos insultadores, dos zombadores. A Bíblia diz que lá do alto Deus ria daqueles que o insultavam e zombavam. Assim é nos dias atuais, aqueles que perseveram. A evidência daqueles que seguem segundo o Espírito Santo não são os dons que são irrevogáveis, mas são as perseguições. Porque o mundo odeia ouvir a verdade, porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amantes de si, amantes das suas de trevas, porque suas obras são más, amaram mais as trevas e rejeitaram a luz. Mas nós não somos daqueles traidores na fé. Nós somos daqueles que perseveramos segundo a luz, segundo a justiça. E em mais um dia, em perseverança, seguindo a Jesus Cristo. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.